Hoje nós vamos estudar o livro de Apocalipse, capítulo 8. Nós vimos que no capítulo 6, quando Jesus abriu o sexto selo, houve um interlúdio. E ali vai se falar dos 144 mil selados e daquela multidão que está lá no céu, daqueles que estão se salvando, né, a cada dia que estão morrendo em Cristo. E aqueles que morreram na antiga aliança, que estão lá, um número já fechado, 144 mil. Mas nós vamos ver que lá no céu tinha festa no sentido de culto, de adoração a Deus, ao Filho, ao Pai. E os anjos não se cansavam de adorar a Deus. Não tinha muita trombeta, muito barulho. Mas quando Jesus abre o sétimo selo, diz que quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então houve um silêncio. Aquilo que estava no céu, muito barulho, muita trombeta, muita oração, muito louvor, para. De repente para tudo. E por que para tudo? Meia hora é um tempo. Não é literal, claro que não é literal, é um tempo definido, pouco tempo. Mas para porque o sétimo selo vai indicar que as trombetas vão ser agora tocadas. E trombetas, elas significam um anúncio. E esse anúncio é tão forte, ele é tão impactante na vida, né? Tão forte, que ali para com a reflexão. É o juízo de Deus que vai ser derramado agora sobre a terra e sobre as pessoas. Nós vamos ter agora o juízo de Deus sobre a terra e sobre o povo. É uma coisa muito forte que vai acontecer. E esse juízo de Deus, parcial, com misericórdia ainda, ele é muito forte, por isso que para por algum instante. E aí nós vamos ver que, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus, já está acontecendo esse juízo de Deus parcial. Essa ideia que isso aqui é somente na grande tribulação, não há fundamentação bíblica. É juízo de Deus parcial, com misericórdia, está sendo derramado desde a primeira vinda de Jesus. Agora, quando as trombetas forem tocadas, as 7 trombetas, aí sim, na última trombeta, quando o povo de Deus, a igreja for arrebatada, aí vem as taças, que é a grande ira de Deus derramada sobre os ímpios. Mas esse texto começa dizendo o seguinte: os 7 anjos com as suas trombetas. Quando o Cordeiro abriu os 7 selos, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhe foram dadas 7 trombetas. Então cada anjo foi dado uma trombeta. Cada trombeta vai ser tocada. E cada trombeta representa o juízo de Deus sobre a terra e sobre o povo, sobre os ímpios. Então vi que os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Aí vi outro anjo que ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso. É onde você coloca lá o material para fluir, né, a fumaça. Para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Aqui tem uma coisa interessante, que a oração é o caminho mais curto para chegar a Deus. E a oração tem um poder muito grande perante Deus. Quando o povo estava lá no Egito clamando, né, depois de mais de 400 anos de escravidão, Deus ouviu o clamor do povo e mandou um libertador. Quando Ezequias estava, o rei Ezequias, cercado pelo exército assírio, um império feroz, homens valentes, homens treinados para a guerra. E dentro dos muros de Jerusalém, o rei Ezequias, com um povo que não tinha treinamento nenhum, não tinha ferramenta nenhuma para atacar, os soldados armados com espada, bem treinados, e o povo de Deus dentro de Jerusalém, o que se tinha era pedra, mais nada. E como enfrentar
esse exército. Eles iam derrotar Jerusalém, destruir Jerusalém, a cidade, o templo, matar o povo todo. E o que Ezequias faz? Ele ora ao Senhor. E ele coloca Deus como testemunha do seu zelo por Deus, da sua prática de vida. Ezequias foi um dos reis que tiveram uma grande comunhão com Deus. No rei de Judá tivemos algumas alternâncias, foram 20 reis. Joás, Ezequias, Josafá, Josias, foram reis que foram tementes a Deus. E Deus escutou a oração. Mas aqui também esse texto vai nos dizer que a oração dessas pessoas chegou até Deus, para que Deus ordenasse que as trombetas fossem tocadas. Vimos aqui o poder da oração nesse texto bíblico. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. Subiu até Deus as orações. Até Deus. E Deus ouviu e ele deu a resposta. Deus respondeu. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos, terremotos. Então, Deus ouviu, Jesus ouviu a oração e foi dado o start para que isso acontecesse. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas estavam aguardando a ordem. A ordem é dada em função das orações que foram feitas e ouvidas por ele, por Deus. Se preparam para tocar. E aí ele vai dizer, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraivada de fogo, de mistura com sangue, e foram atraídos à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores também toda a erva verde. E começa o juízo de Deus sendo aplicado desde a primeira vinda de Jesus. Nós vamos ver que nós vamos ter muita destruição da vegetação do planeta. Isso vai trazer o quê? Fome, vai trazer miséria ao povo, vai trazer morte. E como isso vai acontecer? Nós estamos vendo hoje um mundo já, quantas cidades, quantas vegetações incendiadas. Nosso próprio país aqui, quantos incêndios, são mais de 20 mil incêndios durante um ano. Na Europa, na Ásia, incêndios grandes. Agora temos incêndio nos Estados Unidos, na Califórnia, que incendiou aquilo ali, muitas mansões, morreu muita gente ali. Então, nós estamos agora vendo que as trombetas é o juízo parcial de Deus, mas ainda com misericórdia. Ou seja, Deus advertindo o homem ao arrependimento. Ainda há tempo, ainda há misericórdia. Mas vamos ver que esse texto aqui, que a oração muda o decreto de Deus. Então nós vamos ver que essa primeira trombeta é com relação à vegetação do planeta, que vai acontecer, já está acontecendo, muitas queimadas, muitas perdas, isso vai trazer fome, como nós vimos lá no cavalo preto. Né? Você vê que essas coisas estão acontecendo de forma paralela. Agora nós vamos ver essas trombetas atuando sobre agora a natureza. E a primeira trombeta é sobre a vegetação. Mas essa coisa é gradativa. Não vamos esperar coisas boas para o futuro, não, irmão. Nós temos que entender que cada vez mais o mundo está ficando degradado. O mundo está piorando a cada dia. E quanto mais o tempo vai passando, quanto mais próximo nós vamos chegando à segunda vinda de Jesus, mais vamos nos aproximando de catástrofes grandiosas. E quando Jesus estiver bem pertinho de voltar, vamos ter uma grande tribulação. Por quê? Porque o inimigo, ele será solto, ele está aprisionado, os poderes dele, ele perdeu os poderes, ele foi limitado os seus poderes. Mas quando ele estiver próximo da grande tribulação, ele terá os seus poderes dados de volta pelo próprio Jesus. O poder é dado pelo Jesus. É o próprio Jesus que dá poder. Mas agora ele vai abrir a segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta. Desculpe, o segundo anjo tocou a trombeta. E como uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar.
cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, por destruir a terça parte das embarcações. Aqui uma grande montanha no mar. Aqui não sabemos bem o que é isso, irmãos, porque pode ser um meteoro, pode ser o derretimento das geleiras, guerras, né? Mas o fato é que o mar vai ser contaminado, né? E ele fala sempre um terço, é parcial, não é em definitivo. Porque o definitivo são as taças, a taça engloba todo o mundo, todo o universo. Mas é um terço, né, da água do mar. E nós sabemos que o mar, ele traz para nós alimento. Então, do mar vem alimento para nós, peixes, né? Também ele fala de destruição das embarcações. Nós sabemos que todo o comércio, a grande parte do comércio hoje mundial se dá através de navios. Toda a parte de petróleo, toda a parte de comércio, toda a exportação de um país para outro, de mantimentos, de petróleo, né, de material para a fabricação de veículos e peças, etc., tudo se dá por embarcações. E nós estamos vendo hoje já, né? Agora mesmo nós estamos presenciando lá na região do Mediterrâneo, né, as embarcações sendo atacadas. Nós vamos ver que no final dos tempos, se você imaginar um terço das embarcações do planeta sendo destruído, ou por guerra, ou por algum tsunami, ou qualquer coisa, vai afetar drasticamente a população mundial, afetar a economia do mundo, vamos ter fome, né? É isso que essa trombeta está nos dizendo aqui, que o mar, né, a água salgada, onde tem alimento e as embarcações, vai ser afetado um terço. Então, Jesus está dizendo que durante esse período até a segunda vinda, isso vai acontecer. E isso é progressivo, está acontecendo hoje e vai acontecer de forma muito mais forte quando Jesus estiver perto de voltar. Mas a terceira trombeta agora, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos homens morreram por causa dessas águas, que se tornaram amargosas. Nós sabemos que o mundo tem os 100% de água do mundo, 98% é no mar. 1% é nas geleiras. E 1%, para completar os 100%, é água doce, potável dos rios. Mas só que desse 1%, 0,5% está contaminado, não é água potável. Então, resta para nós, a população mundial hoje, e no futuro logo próximo, daqui a pouco, 10 bilhões, 0,5% de água doce. E essas águas serão contaminadas com esse absinto, que é uma estrela, que ninguém sabe. Na realidade, pode ser a poluição que vai acontecer, né? E vamos ter falta d'água na terra. Não vai ter água doce para beber. Quando a vegetação, lá na primeira trombeta, foi tocada, que a vegetação queimou, vamos ter falta de alimento no mundo. O mundo vai passar por uma grande fome. É isso que Jesus está dizendo nessa primeira trombeta. Na segunda, Jesus fala da questão que o mar será atingido e as embarcações, que é quem transporta alimento para o mundo. Agora, na terceira trombeta, está falando da água doce, água para beber. Nós teremos guerra sangrenta por conta de água doce, água potável. Por que nós não vamos ter água para beber? Água para beber nos finais dos tempos. Haverá uma grande sede no mundo. Essa trombeta aqui está dizendo isso. Jesus está dizendo, olha, vocês vão ter problema com a água. Vai faltar água para vocês beber, vai ter muita sede. Vai ter guerra por conta de água doce. Isso é o que está dizendo nos finais dos tempos. Até Jesus voltar, não passar por muito. É o juízo parcial de Deus com misericórdia. É Deus derramando o juízo dele sobre a terra. Agora vem a quarta trombeta. O anjo tocou a trombeta e
foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terra, parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda devem tocar. Essa quarta trombeta, eles agora veem uma águia dizendo ai, ai, ai. Ele está falando aqui das 3 trombetas que ainda faltam ser tocadas. Enquanto essas 4 trombetas falam sobre a natureza, as 3 trombetas que vêm vão falar sobre o homem, o juízo sobre a pessoa do homem. E é coisa muito forte que vai acontecer, né? Porque, na realidade, a quinta, a sexta e a sétima trombeta agora não é mais sobre a vegetação, nem mais sobre a água do mar, nem mais sobre a água doce, né? A quinta trombeta, na realidade, agora é a sexta e a sétima, é agora em cima do homem. Mas essa trombeta quarta, ele está dizendo que há uma escuridão, né? O sol, da lua. E aqui nós entendemos que lá nos selos, ele fala no cavalo vermelho que haverá muitas guerras. Nós temos hoje um arsenal atômico no mundo que dá para destruir o planeta Terra mais de 2 vezes. E se houver uma guerra, como o próprio Jesus disse no segundo selo, que haverão guerras e muitas guerras, e uma terceira guerra mundial que pode acontecer, nós vamos ver uma escuridão em que a poeira cósmica, a poeira atômica, não permite que a lua e nem o sol brilhe. E muita gente morrerá, poucos ficarão numa guerra nuclear, numa terceira guerra mundial. Então eu vejo isso aqui, essa quarta trombeta, como Jesus mandando um recado para a humanidade, que haverá sim guerras, né? E isso é capaz de influenciar os luzeiros, ou seja, os astros celestes e as estrelas. Você vai ver que quando lá na Segunda Guerra Mundial, quando foi soltada a bomba atômica, houve uma poeira que encobriu a luz do sol naquele momento. Então isso aqui pode ser Jesus advertindo para o futuro que vai acontecer em uma guerra mundial com a quantidade de arsenal atômico que existe hoje no mundo, que se for uma guerra na proporção mundial, nós não veremos a luz do sol por muito tempo, por conta da poeira atômica que vai ficar na humanidade. Tá? E aqui, evidentemente, que ele fala que também um terço um terço, ainda é parcial, porque muitos escaparão ainda, mas viverão com muito sofrimento. Então, essas trombetas, para concluir, é Deus advertindo o homem ao arrependimento. Ou seja, ainda há misericórdia sendo derramada. Jesus está agora com as trombetas, colocando o juízo parcial dele com misericórdia. Ainda há chance de salvação. Mas quando a sétima trombeta tocar, nós vamos ver no próximo capítulo. Nos próximos capítulos. Não há mais misericórdia. Jesus vem como juiz. E aí não há mais salvação para aqueles que não tiverem Cristo Jesus. Que Deus nos abençoando sempre.